Essa videoaula faz referência à resolução dos exercícios de mol parte 2, sobre o assunto mol, constante de Avogadro e massa molar. Vamos lá, pessoal. No quinto exercício, eu preciso calcular quantas moléculas de água existem no corpo de uma pessoa de 60 quilos, sabendo que 60% da massa corporal é de água. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar da água, sabendo que a massa do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então, a água tem 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes 1, massa 1 do hidrogênio, 1 átomo de oxigênio com massa 16, 1 vezes 16, resultando em 18 gramas por mol. Depois eu vou calcular, então, a massa de água no corpo dessa pessoa, sabendo que 60% da massa corporal é de água. Então, 100% é 60 quilos, que é a massa da pessoa. 60% disso corresponde a quanto? Que é a massa de água no corpo dela. Resolvendo, isolando x, eu tenho 60 vezes 0,6, resultando em 36 quilogramas de água. A segunda coisa que eu vou fazer agora é montar a regra de 3. 1 mol de água tem 18 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 36 quilos, ops, cuidado, 36 quilos corresponde a 36 vezes 10 elevado a terceira grama. Então, eu tenho x moléculas. Isolando x, eu tenho 36.000 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18, resultando, então, em 1,2 vezes 10 elevado a 27 moléculas de água no corpo dessa pessoa de 60 quilos. No sexto exercício, eu preciso calcular o número de moléculas de tetracloreto de carbono CCl4, um solvente apolar, que existem em uma embalagem desse composto de 1 litro, sabendo que a densidade do tetracloreto de carbono é igual a 1,54 gramas por centímetro cúbico. Dados massa molar do carbono, 12, e do cloro, 35,5 gramas por mol. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar do CCl4. Então, tem um átomo de carbono com massa 12, 1 vezes 12, mais 4 átomos de cloro na fórmula molecular, vezes 35,5, que é a massa de cada átomo, resultando, então, 12 mais 142, igual a 154 gramas por mol. Essa é a massa molar do tetracloreto de carbono. Bom, eu preciso saber também que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml e 1 ml é 10 elevado a menos 3 do litro, tá? Para poder montar a minha primeira regra de 3, ou seja, eu quero converter a quantidade de 1 litro em gramas de tetracloreto de carbono. Para isso, então, eu monto a primeira regra de 3. 10 elevado a menos 3 do litro contém 1,54 gramas. Esse dado eu peguei da densidade do líquido. Então, em 1 litro, que é a embalagem do composto, eu tenho x gramas. Isolando x, eu tenho que existem nessa embalagem 1.540 gramas de tetracloreto, tá? Bom, agora, então, eu vou montar a segunda regra de 3. 1 mol de tetracloreto contém 154 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 1.540 gramas do composto,
grama debaixo de grama, eu tenho X, molécula debaixo de moléculas. Isolando X dessa regra de 3, eu tenho 1540 dividido por 154 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso resulta, então, 1540 dividido por 154 dá 10. Então, 10 vezes 10 elevado a 23, eu conservo a base, somos os expoentes, eu tenho 10 a 24. Resultando, então, 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas de tetracloreto nessa embalagem de 1 litro do composto. No exercício 7, eu tenho um cilindro que contém inicialmente 640 miligramas de gás metano e dessa quantidade foram retiradas 12,04 vezes 10 elevado a 20 moléculas de metano. Ele quer saber quantos mols de metano restaram no cilindro. Bom, ele me dá a quantidade inicial em miligramas. Ele retirou a quantidade em moléculas e ele pede o resultado em mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conversão de tudo para mol. 640 miligramas do gás metano eu vou converter em mol. 12,04 vezes 10 elevado a 20 moléculas eu vou converter em mol e tirar uma quantidade da outra, né? Bom, primeiramente eu preciso calcular a massa molar do metano. O metano tem um átomo de carbono com massa 12, 1 vezes 12, mais 4 átomos de hidrogênio com massa 1, 4 vezes 1, resultando em 16 gramas por mol. A quantidade inicial no cilindro em mol, eu tenho que fazer a conversão. 1 mol de metano contém 16 gramas, 640 miligramas, ou seja, 0,64 gramas contém quanto do mol? É X. Resolvendo essa equação, isolando X, eu tenho 0,64 dividido por 16 dá 0,040 mol, que é a quantidade inicial de metano no cilindro em quantidades de mol, tá certo? Agora eu preciso calcular a quantidade retirada do cilindro em mol. 1 mol de metano contém 16 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 12,04 vezes 10 elevado a 20 moléculas, tem quanto do mol? Y, tá? Isolando Y, eu tenho 1 vezes 12, 0,04 vezes 10 elevado a 20, dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu tenho como resultado 2 vezes 10 elevado a menos 3, que equivalem a 0,002 do mol. Então, eu vou retirar a quantidade inicial da quantidade que foi retirada do cilindro, 0,040 menos 0,002, resulta em 0,038, né? Deixando em notação científica, eu ando 2 casas, é 3,8 vezes 10 elevado a menos 2 do mol de metano que sobraram no cilindro. Tudo bem? No 8º exercício, o último exercício, nós precisamos calcular o número de moléculas que existem em 88 toneladas de CO2 que foram lançados na atmosfera. Bom, como nós fazemos o cálculo de massa molar em termos de grama, eu tenho que saber o quanto que 88 toneladas vão equivaler em termos de grama. Para isso, eu preciso saber que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas e 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, 1 tonelada equivale a
1 milhão, 10 a sexta da grama, tá certo? Além disso, eu preciso saber calcular a massa molar do CO2 também. O CO2 contém um átomo de carbono com massa 12, 1 vezes 12, 12, 2 átomos de oxigênio com massa 16, 2 vezes 16 resulta em 32, 12 mais 32 resulta em 44 gramas por mol. Posso calcular a primeira linha do Avogadro, da regra de 3. 1 mol de gás carbônico contém 44 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 88 toneladas, ou seja, 88 vezes 10 elevado a 6 da grama, quantas moléculas eu tenho? X. Isolando X, X é igual a 88 vezes 10 elevado a sexta vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 44. 88 por 44 dá 2. 10 elevado a sexta mais vezes 10 elevado a 23, eu conservo a base, somo os expoentes, dá 10 elevado a 29. 6 vezes 2, que resultou do 88 por 44, dá 12. Guardando 1, eu tenho 29 mais 1, 30. Então, eu tenho como resultado 1,2 vezes 10 elevado a 30 moléculas de CO2 que foram lançadas na atmosfera. Tudo bem? Com isso, nós terminamos, então, a resolução dos exercícios de mol, parte 2, envolvendo o mol, a constante de Avogadro e a massa molar. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!